Queridos, abra sua Bíblia comigo e vamos lá na Epístola de Paulo aos Efésios, onde eu queria mais uma vez aqui compartilhar, como dissemos, o mês de maio, mês da família, nós temos trazido mensagens para a família. Então, Efésios 4, versículo 25 a 32, nós vamos aí ter a nossa última mensagem neste mês aí da família, em relação à família. Então, nosso texto é Efésios 4, verso 25 a 32, né, nossa leitura. Então pegue aí, a sua Bíblia e, já que você vai ficar um tempinho sentado, coloque-se de pé e vamos ler juntos todo o texto. Efésios 4, verso 25 até o verso de número 32. Amém? Se você, não encontrou, né, nós estamos aí projetando também na tela, né, então você pode acompanhar aí também. Vamos ler juntos, irmãos? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra comunicação e comunhão, elas têm a mesma raiz, vem da palavra comum, não é verdade? Então, a ideia é de que nós trocamos informações, trocamos sentimentos, significados entre indivíduos do mesmo grupo. A ideia de comunhão vem dessa coisa que nós compartilhamos, e também isso, com certeza, em relação à comunicação do lar, ela é muito importante. Como eu já disse para os irmãos na mensagem anterior, meus irmãos, a Efésios é a carta da família, onde Paulo mais fala da família, e nós entendemos que Paulo está aqui tratando de vários assuntos para que ele possa então falar da família no capítulo 6. Então ele está tratando o indivíduo para que o indivíduo no lar possa ser bênção. Então, comunicar não é fácil, falar não é fácil. Muitas vezes, irmãos, nós queremos transmitir algo, mas nós acabamos não sendo entendidos. E na verdade, essa é a grande realidade. Você pode dizer o que for, mas se você não conseguir fazer se entender, não houve comunicação. Então, comunicação é eu conseguir fazer com que aquele que é o ouvinte, aquele que eu estou comunicando, entenda. Tá? Então, nós hoje vivemos, irmãos, num mundo bem pluralizado, onde nós temos várias formas de comunicação. Nunca tivemos tanta forma de comunicação. Nós podemos falar pela internet, celular, computador, nós temos, até, irmãos, comunicação que na minha época de infância nunca se falava disso, né. Mas hoje, por exemplo, você pode ver um surdo na igreja, recebendo uma palavra, né. Então, nós temos várias formas de comunicar. Mas o que é interessante é, embora, irmãos, nós vivamos nesse mundo de facilidade de comunicar, é o tempo onde as pessoas menos se entendem, menos transmitem, menos se comunicam. Então, irmãos, deixa eu te chamar a atenção, por que que é tão importante a comunhão, né, essa comunicação? Deixa eu ilustrar para você com uma história. Irmãos, um casal italiano viajando pela Inglaterra, irmãos, se encantou com uma bela casa de campo, de propriedade de um pastor inglês. Eles estavam passando, viram e se encantaram com aquela casa, entraram, irmãos, em contato com o pastor e disseram para o pastor: "Olha, no verão que vem, no verão
seguinte, nós queremos levar a nossa família para ficar nessa casa alguns dias. Irmãos, de volta para a Itália, o casal, entusiasmado, foi contar para os filhos: "Olha, nós fomos à Inglaterra e vimos uma casa maravilhosa no campo e combinamos com esse pastor de que nós vamos alugá-la no próximo verão". Irmãos, aí os filhos também ficaram empolgados. E começaram então perguntas, né? Como é que é a casa? Como é que é? Quantos quartos? E aí, uma coisa que chamou curiosidade, por ser uma família numerosa, é: e os banheiros? Aí ela disse: olha, tem 2 banheiros maravilhosos. E imediatamente, irmãos, surgiu essa dúvida: se os banheiros, o que que tinha no banheiro, se atenderia a família. Então, a mulher, naquele tempo não havia telefone como nós, resolveu escrever uma carta para o pastor. E dizia assim a carta: "Prezado pastor, ao regressar para casa surgiu uma dúvida, a qual gostariam de nos esclarecesse. Onde fica o WC e que conforto oferece?" WC, para quem não sabe inglês, é banheiro, tá? Então o pastor, irmãos, ao receber a carta da senhora italiana e supondo que WC fosse a abreviatura de Whitechapel, que era a igreja dele que ele pastoreava, respondeu da seguinte maneira a carta: "Prezada senhora, deu-me um imenso prazer em receber sua carta e espero esclarecer o conteúdo sem dúvida. O local da sua indagação fica a apenas 12 quilômetros da casa. Trata-se de um espaço amplo que acomoda 200 pessoas sentadas e 100 pessoas em pé. Aconselho que a senhora chegue cedo com sua família para conseguir um lugar sentado. Algumas pessoas costumam levar lanche para passar lá algumas horas. Na entrada são distribuídas folhas de papel para as pessoas. Caso não haja folhas para todos, não tem problema, pois as pessoas costumam usar a folha com o vizinho. Na saída, as folhas são devolvidas para que possam ser utilizadas todo mês. O ambiente está decorado com assentos de veludo vermelho e amplas janelas que permitem a visualização dos jardins ao redor. Tem ainda amplificadores de som instalados em pontos estratégicos para que todos em volta da vizinhança possam escutar o som. Se a senhora tem o hábito de ir lá com frequência, recomendo a utilização de bicicletas que estão guardadas na garagem da casa. Costumamos contratar fotógrafos dos jornais locais para registrarem a passagem e a permanência das pessoas no cumprimento de uma função tão humana. Esperando ter sanado as suas dúvidas, aguardo-os no próximo verão, onde teremos a oportunidade de encontrarmos periodicamente no local de referência. E quem sabe poderemos combinar horários para que a senhora e sua família participem das minhas atividades dentro desse recinto. Percebe por que a comunicação é algo tão sério, irmãos? Né? WC, banheiro. O pastor entendeu Whitechapel, igreja que ele é pastor. Então, querido, a comunicação é difícil. Então, a grande tarefa da comunicação é fazer com que o receptor entenda. Pensando nisso, irmãos, a comunicação envolve processos verbais que podem ser agradáveis e quem ouve ou não, né, pode achar aquilo bom ou não, mas é sim processo verbal. E por isso o salmista pede a Deus que o ajude no falar. Lá no Salmo 141, versículo 3, ele diz: "Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios", porque falar é algo precioso, segundo as Escrituras. Mas quando, irmãos, acertamos na nossa fala, Provérbios 25:11 vai nos dizer que é como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então a nossa fala, ela precisa ter um lugar certo, o momento certo e a forma certa. Como eu disse para os irmãos, nós também comunicamos não verbalmente. E muitas vezes fala-se mais com sem palavras do que com palavras. Nós aí somos mais experientes, digamos assim. Irmãos, nós sabíamos muito bem o que que era isso, né. Quando você era menino, seu pai só olhava para você, você já um olhar já dizia tudo, já comunicava.
Você já entendeu que está fazendo alguma coisa errada e precisa parar. Então, comunicar é algo precioso. Provérbios 15, versículo 1, vai falar que, irmãos, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Também é importante nós entendermos, olha, a forma como eu falo, né? Então eu posso dizer uma frase em uma tonalidade e você achar simpático, agradável, né? Mas também posso dizer de uma forma brava e você achar assim, nossa, ele está brigando comigo. Então percebe, há diferenças em falar. Irmãos, a palavra branda lá em Provérbios 15:2 significa justamente isso, uma fala suave, não é o conteúdo suave, mas a fala suave, a palavra gentil, a palavra rak no hebraico. Mas no hebraico também, quando nós vemos a palavra dura, é a realidade, irmãos, de isetek, que quer dizer dor, fenda, ofensa. A ideia de que uma palavra dura machuca as pessoas. Então, irmãos, está claramente chamando aqui atenção para a gente que quando se fala, irmãos, de forma grossa, né, machuca-se alguém. Então, costuma-se dizer, irmãos, que com educação você pode falar qualquer coisa. Você for educado, você pode falar qualquer coisa. As piores asneias, as maiores baboseiras, você pode falar se você for uma pessoa educada. Então, nós comunicamos informações, sentimentos e interesses, tanto nessa fala como também no aspecto visual, da forma como reagimos, da forma como falamos. Em todo tempo nós estamos comunicando alguma coisa, em todo tempo. Você está sempre comunicando alguma coisa, não é verdade? As suas vestimentas, né. Então, por exemplo, se eu fosse um pastor que viesse aqui na frente da igreja, de bermuda e chinelo de dedo, o que que eu ia te comunicar? Primeiro: "Poxa, esse cara não preparou". Esse cara não tá nem pra gente. Esse cara não se importa com Deus. Esse cara é um relaxado, porque nem vestir roupa ele vestiu direito, adequadamente para vir aqui. Percebe como a gente está sempre comunicando? A gente está sempre expressando alguma coisa, tanto na forma como falamos, mas também na forma como agimos. Irmãos, de Gênesis e Apocalipse, nós entendemos que a comunicação aparece como sendo um problema nos relacionamentos. Quando a gente vê lá em Adão e Eva, irmãos, nós vamos observar que eles emitiram opiniões diferentes de um pecado que era comum. Um fato aconteceu para ambos. Ambos deram um relato diferente, entenderam algo diferente daquele relato. Aquele relato foi diferente. Os discípulos de Jesus também, irmãos, discutiam, defendendo que seria o maior dentro do reino de Deus. Ambos tinham visões diferentes e entendiam ali coisas diferentes. Ananias e Safira, irmãos, mentiram para os companheiros cristãos. Também uma fala equivocada. Irmãos, quando olhamos os apóstolos, o apóstolo Paulo escrevendo há várias vezes acerca de brigas entre os irmãos, em suas próprias atitudes, viu-se envolvido em problemas de relacionamento. Ele fala, por exemplo, que Alexandre Latroeiro trouxe muita dificuldade em sua vida por causa da comunicação. Então, em todas essas e outras circunstâncias, irmãos, comunicação sempre foi um veículo de conflitos, infelizmente. Então, por isso que é tão importante nós entendermos como devemos proceder diante da nossa fala em casa. A verdade é, nós nunca pensamos sobre a maneira como comunicamos. Nós nunca refletimos sobre como conversamos, principalmente em casa. Sabe por quê? Você veio para cá para passar 1 hora e meia dentro da igreja, quem sabe 2 horas com um momento ali embaixo, né, que a gente tem ali de comunhão. Você pode pensar no que vai ser dito para as pessoas, você pode enganar as pessoas, mas dentro de casa, convivendo com ela 24 horas por dia, não tem jeito de você esconder quem você é. Não dá para pensar em tudo que vai dizer, né. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos tratar isso dentro do nosso coração. Entender que nós precisamos melhorar essa comunicação. E o que, irmãos, comunicamos revela o que está dentro do nosso coração. Em Mateus 12, versículo 34, diz que a boca fala que o coração está cheio. E nós precisamos, então, entender que diariamente nós precisamos aumentar o nosso conhecimento da presença de Deus, da palavra de Deus, para que os nossos relacionamentos sejam melhores. Nossas palavras têm trazido grande impacto às pessoas, constantemente. Constantemente nós impactamos positivamente ou negativamente alguém. Então, no lar, em família, o desafio é maior. E deixa eu chamar a atenção para você aqui, irmãos. Dentro desse texto, nós observamos aqui que
Paulo vai trabalhar para a gente sempre um mandamento positivo, um negativo e depois um positivo, tá. Então o mandamento negativo no sentido de que ele fala o seguinte: "Ó, não faça mais isso". E aí ele chama atenção para o mandamento positivo: "Mas faça isso". Chamando a atenção para a gente que não é só parar de fazer o que não agrada a Deus, o que não é bom, mas nós precisamos tomar uma atitude de ser abençoadores do nosso lar. Precisa-se ter algo positivo em relação àquilo que fazemos. Então, irmãos, esses mandamentos, que nós encontramos aqui vão nos ensinar algumas lições que eu queria compartilhar com você em relação à comunicação no lar. A primeira delas, irmãos, o versículo 25 chama atenção para a gente quando nós observamos que nós precisamos ser honestos dentro do nossa casa, dentro do nosso lar. O versículo 25 diz pra gente: "Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo". Irmãos, a mentira é algo terrível. A mentira é filha de quem? Não é do Deus Todo-Poderoso, né. Então, irmãos, nós não podemos nunca levar para nossa casa a filha do nosso inimigo e transformar ela em algo presente constantemente na nossa casa, mas nós precisamos tirar isso da nossa vida. E, irmãos, infelizmente, comunicar honestamente dentro da nossa casa muitas vezes não é algo que nós temos feito. E você precisa refletir sobre isso. E quando nós observamos em José, em Gênesis 37, irmãos, ele tinha ali os seus irmãos ciúmes dele, e o mais novo ali, José, foi vendido para o Egito, e quando observamos o versículo 31 e 30 a 33 de Gênesis 37 diz assim: "Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele, irmãos, a reconheceu e disse: "É a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido". Certamente José foi despedaçado. Irmãos, José sofreu a grande dificuldade de ter como opositores dentro do lar os seus irmãos. José não era santo, como muitas vezes é dito. Mas José tinha suas dificuldades e seus pecados. Quando olhamos para o texto, nós vemos que claramente José provocava os seus irmãos, né, e dizia, às vezes, coisas não com a intenção de abençoar o lar, mas simplesmente para se exaltar. Mas quando olhamos aqui para o texto, irmãos, nós vemos o que que a mentira causa dentro do lar. A mentira causa dentro do lar, irmãos, a dificuldade e a dor de um pai que vai passar anos achando que o filho morreu e, na verdade, a verdade é que o filho estava vivo lá no Egito, e foi assim que Deus salvou, abençoou a vida daquele povo, mas Deus também não precisa do mentiroso para abençoar o povo, precisa? Deus podia ter escolhido outras formas de levar José para o Egito, e podia, podia, mas ali há o pecado familiar, e a família dentro desse relacionamento, irmãos, a mentira só trouxe dor, constrangimento, humilhação, dificuldades dentro do relacionamento. Os próprios irmãos vão sofrer isso lá, quando eles vão se sentir humilhados, pela mentira que causaram. Imagina o que que é você chegar para o seu pai, né, depois de anos e anos, e chegar: "Olha, nós simplesmente, pai, mentimos para o senhor. Esses anos todos nós vendemos o nosso irmão lá para o Egito, ele ficou lá como escravo". Percebe, irmãos? E eu pergunto para você, será que a gente tem guardado mentiras assim, irmãos, dentro da nossa casa? Será que nós temos irmãos escondido a verdade e temos observado, irmãos, as dores acontecendo às pessoas em volta e nós sabemos da verdade, escondemos e preferimos manter as mentiras dentro da nossa casa? Irmãos, você precisa ser honesto dentro de casa. A honestidade precisa estar presente na minha vida e na sua vida constantemente. A mentira nunca vai produzir nada de bom. Pelo contrário, irmãos, a verdade é a base da palavra. Nós precisamos basear nossa vida na verdade. Em Colossenses 3, versículo 9, ele diz: "Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos". O que que ele está chamando atenção?
Ele está falando que mentira não é uma coisa do cristão. Olha, o velho homem que vocês eram antes de conhecer a Cristo, esse sim, vivia uma vida mentirosa, mas agora vocês são chamados a viver uma vida de verdade. Irmãos, e não existe verdade, mentira santa, não existe mentira boa, não existe mentira para ajudar os outros, não existe mentira, irmãos, que cause algo produtivo. Ah, ou mentir que é mentira santa, como muitos falam. Irmãos, isso não existe. Toda mentira é mentira e é prejudicial e é diabólica e deveria ficar longe da tua casa. Deveria ficar longe da tua casa. Deveria ficar longe dos relacionamentos. A sua comunicação não pode ser uma comunicação mentirosa, precisa ser uma comunicação honesta. Honestidade é só com a verdade, irmãos. Efésios 4, versículo 15, ele vai falar para a gente aí no capítulo 4, versículo 15, se você voltar aí um pouquinho, ele vai dizer: "Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo", ou seja, nós precisamos seguir a verdade em amor. Tá? Viver, irmãos, uma vida amorosa dentro do lar, ela só é construída com a verdade. Só é construída com a verdade. Segunda coisa, irmãos, nós observamos que a comunicação do lar, além de ser honesta, ela precisa ser coerente. O que que eu quero dizer coerente? Versículo 28 ele diz o seguinte, lê comigo, se você puder. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. O que eu quero dizer para você sobre coerência desse versículo? Aquele que fala a verdade, ele deve viver a verdade. Irmãos, muitos dos lares desmoronam quando as nossas palavras não condizem com os nossas atitudes. Quando a nossa palavra está desassociada das nossas práticas. Então, irmãos, eu e você precisamos entender que muitas vezes uma vida fantasiosa, irmãos, e enganosa, tira os nossos filhos da presença de Deus. Quando você é uma pessoa dentro da casa do Senhor, por exemplo, e é outra pessoa em casa, e o seu filho fica assim, poxa, mas se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser crente, não. Irmãos, eu não sei se você já eu creio que não, Deus abençoe que não, mas muitas vezes eu já ouvi filhos falando isso dos pais, irmãos. "Olha, eu não vou na igreja não pastor, meu pai é assim aqui, mas lá em casa, terrível, eu não quero ser crente desse jeito, não quero servir a Deus, que Deus é esse que não fez diferença na vida dele?". Então, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida que tenha claramente coerência. Irmãos, Paulo usa aqui o exemplo de uma prática que condiz com a palavra. E esse homem está vivendo uma vida dupla. Tiago vai falar no capítulo 2, versículo 17 e 19, de um homem de duas caras, ânimo dobre. Irmãos, o trabalho do verso aqui chama atenção quando ele fala: olha, não furte mais, mas trabalhe. Irmãos, está associado a uma prática religiosa também. Quando ele fala, olha, trabalhe para que você possa fazer o quê? Socorrer ao necessitado. Tiago vai falar também que, a religião boa é amparar o órfão e a viúva. Amparar como? Financeiramente. Então a ideia que Paulo está trazendo aqui é também religiosa, no sentido de que a minha prática na vida precisa ser associada à prática, a obra precisa ser associada daquilo que eu digo ser. Então Cristo condenava justamente a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus jogavam e ditavam regras para o povo, ditavam regras, né. Irmãos, hoje falamos aqui, tocamos no assunto de Davi por ser o homem segundo o coração de Deus. Se nós tivéssemos a condição de trazer Davi aqui, e você não conhecendo fisicamente, e nós colocássemos o que ele fez, e trazer um fariseu aqui e perguntar para você: quem você aceitaria como irmão? Você aceitaria o fariseu. Correto, dá o dízimo de tudo, ora 3 vezes ao dia, né, cuida bem dos filhos, cuida bem da esposa, é um homem de negócios bem-sucedido. Agora do outro lado está um adúltero, mentiroso, né, um homem que enganou a família, e tá lá, assassino, adúltero. Quem que você escolheria? Nós, irmãos, precisamos entender que a vida desassociada das verdades que nós dizemos cumprir, ela é hipócrita.
Deus vai considerar o homem que ele mais relata pecados sobre a sua vida como sendo um homem segundo o coração de Deus, e outros que quase a Bíblia não fala dos seus pecados, uma pessoa que não aceitou, não recebeu, não viveu aquilo que Deus gostaria, não foi para o céu, simplesmente porque as suas práticas eram condenáveis. Você pode imaginar, irmãos, como era a comunicação no lar desses fariseus? Você pode imaginar vivendo essa vida hipócrita, onde muitas vezes eles escondiam relacionamentos por fora, onde eles também, irmãos, não cuidavam dos pais quando eles precisavam de amparo. Irmãos, Cristo precisa mudar a nossa vida prática. Irmãos, nós precisamos permear o nosso lar de boas práticas, não apenas deixar de fazer o que é errado, mas passar a fazer o que é certo. Eu e você precisamos abandonar, querido. Então, se você tem vivido algo que não condiz com a realidade, hoje é tempo de refletir sobre isso. Terceiro, irmãos, para você ter uma comunicação saudável no seu lar, você precisa ser respeitoso. Olha o versículo 29 e 30. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, a nossa boca ela deve ser usada para edificação. A palavra torpe aí no grego tem o significado de algo que está apodrecido, corrompido por alguém e não mais, irmãos, poderia ser usado, algo gasto, velho, ultrapassado. Então nós não devemos usar, irmãos, a nossa boca para comunicar algo que não vai gerar vida no nosso lar. Então, irmãos, entenda uma coisa, nós precisamos ser sábios no falar. Nós precisamos ser sábios na hora que nós abrimos a nossa boca. E muitas vezes Provérbios vai falar da situação da comunicação, como ele diz que até o tolo passa de sábio quando não fala muito. Tem aquele ditado popular que quem fala muito, dá bom dia cavalo, né. Então não é algo muito bom. Irmãos, a verdade é, não tem que ser dito tudo e muita gente fala assim: "Ah, eu vou falar a verdade, doa quem doer". Não é assim. O que o texto chama atenção é que nós precisamos, irmãos, falar aqui conforme a necessidade. Tem coisa que não precisa ser dito, tem coisa que não deveria ser falado. Aí você fala assim: "Pastor, mas você acabou de falar para falar a verdade, agora você não quer que fale a verdade?" Não, irmãos, tem coisas que nós não dizemos em casa. Tem coisas que não precisam ser ditas. Se a sua fala não for para edificação, o que Paulo está falando aqui, que não deveria ser dito. O nosso falar respeitoso, irmãos, é um falar que sai só aquilo que edifica, e não aquilo que prejudica, não aquilo que machuca. E a verdade, irmãos, que nós muitas vezes não entendemos o que é essa comunicação completamente. Provérbios 15, versículo 23, assim Provérbios nos diz: o homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Por quê? Porque nós trazemos alegria naquele que ouve, mas também trazemos alegria ao nosso coração quando a fala é bem colocada, no tempo certo. Existe tempo para tudo, até mesmo para falar. E nós precisamos comunicar as coisas na hora certa. Tiago vai falar que nós estamos estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ideia de que se você não ouviu tudo, não sabe todos os detalhes, não deveria abrir sua boca. Nós precisamos primeiro ouvir. Ouvir é importante. E assim transmitir graça. Irmãos, Tiago também 3 versículos 5 e 6 vai nos falar sobre o problema da língua. Ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Falar é algo, irmãos, que nós precisamos fazer com respeito àquele que ouve, aquele que ouve. Muitas vezes uma fala, ela dói tanto que um tapa.
E isso é importante. Irmãos, sua fala dentro do lar transmite graça ou desgraça. Como tem sido o seu falar dentro de casa? Quando você fala, as pessoas param de te ouvir, porque ali vai sair fontes de vida, como o Tiago fala que da boca do crente só devia jorrar fontes de vida, ou da sua boca, quando você fala, as pessoas correm, porque sabem que vão ouvir coisas que não deveriam. Comunique-se melhor. Fale melhor. Deus nos chama, irmãos, a abençoar nosso lar, principalmente nós que somos servos de Deus. Quando abrimos a boca, precisa sair algo produtivo da nossa boca. Irmãos, deixa eu chamar a atenção para você. O versículo posterior, ele vai dizer para gente que, além disso, uma fala inconveniente, usar a nossa língua, né, a nossa boca, para falar alguma coisa desrespeitosa, em vez de, irmãos, trazer sobre a nossa vida o encher do Espírito Santo, ou no nosso lar, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo se entristece dentro de nós. Então, isso chama a atenção que Paulo está querendo dizer Deus não concorda com a forma como falamos. Quando falamos, irmãos, de uma forma desrespeitosa, nós estamos desrespeitando o próprio Deus. O próprio Deus. Quarto e último, eu queria deixar para você. Querido, seja amoroso no falar. O versículo 31 e 32, ele vai nos dizer: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, uma comunicação amorosa é uma comunicação onde nós abandonamos uma prática carnal em nosso lar. Nós falamos, irmãos, o que está em nosso coração, como a gente já falou. E não temos, irmãos, simplesmente dizer qualquer coisa, mas a nossa fala precisa ser amorosa. E Paulo vai chamar a atenção para a gente aqui para algumas coisas que não podem existir na nossa casa. Só que essas coisas brotam de um coração. Essas coisas estão lá. Então, todo mundo que fala desse jeito, que comunica desse jeito, Paulo vai chamar aqui, lembra do mandamento negativo? Que essas coisas você precisa parar de fazer. Só que aqui é algo lá da alma, do coração, que precisa ser abandonado, limpado. Precisa, irmãos, que Deus atue no nosso coração também. E ele chama atenção para gente. A amargura não pode existir no nosso coração. É um estado de ressentimento, irmãos. E nós precisamos entender que a Bíblia, em outro momento, Paulo vai falar que isso pode se enraizar de tal forma que isso não resolve mais, né? A raiz de amargura, algo que vem durante tempo, né? Um tempo. E muitas vezes nós deixamos coisas que precisam ser consertadas na nossa casa, dialogadas na nossa casa, se tornarem coisas enraizadas e depois isso não conserta mais. Também, irmãos, não pode existir na nossa vida cólera. Irmãos, o que é isso? Uma ira tensa, irmãos, que chama atenção para muitas explosões emocionais descontroladas. Também ele chama atenção que nós precisamos abandonar a ira. Olha que coisa interessante. Por isso que eu nem cheguei lá nesse versículo, nem quis tocar nesse versículo. Ele fala: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem desse lugar ao diabo. Aqui ele fala: longe de você, ira. Uai, peraí. Mas Paulo fala o seguinte: irai-vos, mas agora ele fala aqui: longe da sua vida a ira. Sabe por quê, irmãos? Deus vai falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, por isso que quando Jesus se irou lá no templo, lembra? Quebrou tudo. Ele ali irou-se e não pecou. Por que que ele se irou ali e não pecou? Porque a ira dele é justa. É justa. Eu e você não temos a mesma justiça divina, concorda? Quem somos nós, irmãos, para dizer para o Senhor: Senhor, nós temos razão. Nós temos razão. E a ira do homem, então, não produz a justiça de Deus. Ira é uma coisa interessante. Irmãos, o que o texto parece indicar para a gente é que tem iras que elas são aprovadas por Deus, mas cuidado, isso é perigoso. Ah, é um ponto do pecado. A ideia é que, ó, você tá perto de abrir espaço para o diabo entrar, fazer uma escassez na sua vida. Então é melhor não.
é melhor não. Uma indignação, irmãos, que muitas vezes busca vingança. Outra coisa que ele fala, gritaria, gritar alto, gritos, normalmente, irmãos, associadas a brigas e rixas, tira da sua vida. Blasfêmia, falar, irmãos, fala profana ou fala insultante, malícia também, maldade no sentido, irmãos, de um desejo de prejudicar outra pessoa. Mas ele também chama atenção para a gente que nós devemos buscar, irmãos, e aplicar ações principalmente boas na nossa vida, piedosas. Ele fala para a gente no próximo versículo, quando ele chama atenção para a gente para dizer o seguinte: olha, o que que precisa haver? Versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Três benefícios aí, irmãos, de uma boa fala que vai ser realidade na sua vida se você abandonar essa prática. Irmãos, você vai ser uma pessoa melhor, mais bondosa, você vai ser uma pessoa mais compassiva, você vai ser uma pessoa que tem condições de perdoar. Quem não limpa o coração dessas coisas, irmãos, nunca será uma pessoa bondosa, compassiva e perdoadora. Se não houver perdão dentro do lar, irmão, o seu lar está sujeito à ruína. Sua família tem problema? Sua família tem problema? Quem tem problema na família, levanta a mão. Irmãos, quem não tem problema na família é porque não tem espelho em casa. Porque às vezes mora sozinho, mas vai na frente do espelho pra ver se você não, seu bobo, falei pra você não fazer isso. Você já fez isso? Já fez isso? Já conversou com você mesmo na frente do espelho? Mas caso tem uma pessoa lá em casa que gosta de falar sozinho, que foi? Tá f não, não, tô falando sozinho. Tem alguém lá em casa assim que fala sozinho assim: Que você tá falando aí? Eu tô achando que tá falando comigo. Eu tô conversando aqui sozinho". Mas ela fala de um jeito que não dá pra eu entender se ela tá brigando com ela, mas fala sozinha. Mas irmãos, toda família tem problema. O que eu queria deixar para você que hoje, irmãos, resolva os seus problemas com a comunicação honesta, com uma comunicação coerente. Se a sua vida for desassociada daquilo que você prega, daquilo que você fala, você nunca terá um lar abençoado. Também respeitosa. Se você não falar, irmãos, com respeito com os outros, as pessoas não vão te ouvir. E você precisa também de uma comunicação amorosa. Se você não falar, irmãos, com amor, você não traz bênçãos para o seu lar, você vai trazer ruína. Então, quem sabe, irmãos, não é hoje, irmãos, que nós precisamos entender e conversar melhor em casa. Quem sabe não vale a pena você chegar em casa e colocar as coisas nos devidos lugares. Quem sabe não vale a pena você chegar em casa, irmãos, e dar atenção para os seus filhos em relação àquilo que precisa ser resolvido com eles. E vamos entender, irmãos, que precisa haver perdão, precisa, irmãos, abrir-se o coração, precisa, irmãos, corrigir a nossa caminhada para que nós possamos ter um lar melhor. Não deixe para amanhã, irmãos, não deixe para amanhã. Lembra, domingo passado nós chegamos a citar Davi, e lemos lá em Crônicas a dor de Davi. Quando Absalão morre, ele entra em desespero. "Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera morrer por ti". Querido, tem hora que não dá mais para resolver alguns problemas dentro da nossa casa. Tem momentos, irmãos, que nós vamos ficar só com a dor, só com a dor. Então, irmãos, o que precisa ser dito hoje, precisa ser dito hoje. O que precisa ser resolvido hoje, precisa ser resolvido hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser que não esteja aí. Amanhã sejamos talvez nós, meu filho, meu marido, minha esposa. Não deixe para amanhã. Converse com Deus hoje também, para que Deus possa trabalhar no teu coração, para que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós, ó Deus, estamos hoje, Pai, diante do Senhor, com o reconhecimento, ó Pai, que nós temos sim, Deus, problemas dentro da nossa casa. Ó Deus, e nós, ó Pai, muitas vezes somos os responsáveis por esses problemas, por falas indevidas, Pai. Ó Deus, ensina-nos a comunicar melhor, Deus, dentro do nosso lar, para que o nosso lar, Deus, seja um ambiente, ó Deus, melhor, Deus, onde nós, ó Deus, queiramos ficar, onde nós queiramos participar, onde nós, ó Deus, ansiemos para chegar na nossa casa, Deus. E não, ó Deus,
um lugar, ó Pai, onde nós esperamos, ó Deus, ser, ó Deus, o lugar que nós vamos passar o menos tempo do nosso dia. Ó Deus, abençoa nossas famílias, Pai. Abençoa nossos lares. Abençoa, Deus, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas que comuniquem melhor e possamos, ó Deus, abençoar a vida do nosso lar. Seja, Deus, filho, marido, esposa, seja quem for, Pai. Nós, ó Deus, como crentes, nós, ó Deus, podemos abençoar o nosso lar. Trata o nosso coração, Deus. Ó Pai, se tem alguma coisa aí que precisa ser tirada, ó Pai, amargura, ira, cólera, gritarias, Deus, tira da nossa vida, tira do nosso lar. Que nós, ó Deus, sejamos pessoas diferentes, Pai. Que nós, ó Deus, possamos ser pessoas corretas, Pai, diante do Senhor. Que o Espírito Santo, ó Deus, tenha alegria, Deus, na nossa casa, a forma como comunicamos. E não tristeza, Deus, ao ver o estado da nossa casa, do nosso lar. Abençoa cada lar, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, Deus, também, tratando, Deus, para que nós possamos ver cumprida, Deus, a nossa vida, as promessas do Senhor de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Assim, Pai, como a palavra de Deus nos chama a atenção em Atos 16:31, que a salvação é para o lar, completa a salvação nas nossas casas, Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.